Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 3 de março, com a graça de Deus, estamos aqui novamente para fazer a partilha da Palavra de Deus. Agradecendo o Senhor por mais uma semana, estamos dando início. Já apresentamos a Ele o nosso coração, a realidade que cada um de nós trazemos, entregamos ao Senhor com confiança e já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. Estamos aí fazendo uma caminhada com o Evangelho de São Marcos até quarta-feira. Daí a igreja vai mudar por causa da próxima quarta-feira, já é quarta-feira de cinza. A liturgia da igreja já é outra, já vai mudar. E hoje esse evangelho, ele vai falar do jovem rico, que quer seguir Jesus. Esse evangelho de hoje, ele traz uma reflexão muito interessante. Aqui a gente nota que São Marcos, ele conta que Jesus estava caminhando quando chegou alguém correndo. Era um jovem e ele caiu de joelho diante de Jesus. E ele diz para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que a gente dá para entender no Evangelho? O que nós vamos compreender desse Evangelho? Que esse jovem, ele amava a Deus. Ele queria viver os mandamentos da lei de Deus. E quando ele diz, bom mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? Ele queria ganhar a vida eterna. A gente vê que é interessante que Jesus diz para ele: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Porém, o que Jesus quis dizer com isso? Ele não é bom? Mas a gente encontra essas explicações aqui nos estudos da teologia. Diz assim que não é porque Jesus rejeita o louvor, mas explica a causa profunda dessas palavras do jovem. Ele é bom, não como um homem, bom por ele ser Deus, que é a própria bondade. Portanto, o moço diz uma verdade, mas uma verdade pela metade. E aí está o enigmático da resposta de Jesus, a sua profundidade absoluta. Jesus estava tratando, portanto, de refazer e remontar o jovem das suas considerações honestas, mais humana, para uma visão sobrenatural. Para esse jovem, consiga realmente a vida eterna, para ele conseguir realmente alcançar o objetivo dele, que era a vida eterna, ele precisa ver em Jesus não só um bom mestre, mas o Salvador divino, o único que é como Deus, que é a própria bondade. São essas explicações que a gente encontra nesses manuais de estudo da teologia. Porque, na verdade, esse jovem, ele olha para Jesus como homem. Por isso que Jesus responde para ele: só Deus é bom. É como Jesus dizer para esse jovem: se você quer ter a vida eterna, você precisa encontrar Deus. Porque aquele jovem precisa ver em Jesus Deus. E Jesus diz para ele: conhece os mandamentos? Não cometerás homicídios, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometer fraude, honra teu pai e tua mãe. Aqui a gente vê que é interessante que Jesus, ele vai citar os mandamentos lá do livro do Êxodo que Deus tinha dado a Moisés. Que Jesus vai dizer para ele: segue os mandamentos e você terá a vida eterna. Imagina que essa conversa desse jovem com Jesus poderia ter terminado ali. Mas esse jovem, ele tinha um potencial. E aquele jovem vai dizer para Jesus: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Olha que era um jovem bom. E Jesus olha para ele com amor, com muito amor. E Jesus viu que ele tinha uma vocação especial. Era algo que ele poderia dar mais dele. E Jesus diz para ele: só uma coisa te falta.
Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Veja que é um chamado especial. Porque na juventude que Deus chama, é na juventude. É um chamado radical, deixar tudo, deixar os bens, deixar a herança, seguir Jesus. Quando nós olhamos para a vida dos santos, eles fizeram isso, deixaram tudo para seguir o Mestre. Eles fizeram essa opção radical. Na história dos santos, a gente vê São Bento. Era um jovem muito rico. Ele deixou tudo para seguir Jesus. E muitos outros santos, como Santo Antão, que era um jovem rico, deixou tudo e foi morar no deserto. São vocações especiais que Deus chama desde a juventude. Só que para responder a esse chamado, depende do amor. Depende muito do amor. Que o jovem precisa ter no coração para corresponder a esse chamado de Jesus e dizer sim a Deus. Para cada um de nós também, Deus tem uma vocação, um chamado, um caminho para te servir. Mas para alguns, Ele tem um chamado de uma vocação especial. Aqui também nesse manual explica sobre o sentido da riqueza. Aquele comportamento do jovem rico, ele dá ocasião para nosso Senhor, para Ele expor uma vez mais o uso dos seus bens materiais. Ele não condena por si mesmo, por não ser um meio que Deus dá. E põe à disposição do homem para o seu desenvolvimento, na sociedade, com os outros, mas o apego indevido a Ele é o que vai fazer cair em uma ocasião pecaminosa, porque o pecado é confiar nos bens como solução única da vida e virando as costas para a providência divina. Então a riqueza em si, ela não é má. Ela só é mal quando a pessoa faz ela o seu Deus, sua segurança absoluta, e não confia na providência divina. Mas nós que somos cristãos devemos ter os recursos materiais necessários. Mas temos que confiar em primeiro lugar na providência divina. Porque não adianta a pessoa achar que ter muito dinheiro vai resolver os problemas da vida. Porque há tantas pessoas ricas que têm muito dinheiro, mas diante de um acidente, um câncer, diante de um conflito moral, estraga tudo, perde tudo o dinheiro. O dinheiro é bom, mas ele deve ser usado. Saber ser usado bem. São Paulo fala lá na carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17 de Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas é o dinheiro, não é o dinheiro, mas é o apego. Achar que o dinheiro vai resolver, dar a solução para todos os problemas da vida e deixar Deus de lado. Então, esse é o sentido importante que essa reflexão hoje nos traz. E Jesus, olhando para os seus discípulos, ele diz: como é difícil para que os ricos entrem no reino de Deus. E quando Jesus falou isso, os discípulos ficaram muito assustados com essas palavras que Jesus falou. E Jesus tornou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque todo aquele que coloca a sua confiança e segurança no dinheiro, só que as pessoas que vivem assim, ela não tem vida religiosa, ela não reza, ela não se confessa, não comunga, porque a segurança não está em Deus. Está nos bens. Essa é a diferença fundamental. Por que há muitas pessoas que são ricas e boas, que não se apegam aos bens, ao dinheiro? Quando a gente olha a história da igreja, muitos santos e santas eram reis, princesas, pessoas que tinham muito dinheiro. Mas eles colocavam Deus acima de tudo. Então aqui está o sentido profundo desse evangelho de hoje. Por isso que Jesus disse para os apóstolos que era mais fácil um camelo para um
camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas os discípulos, eles ficaram muito assustados. E eles disseram para Jesus, então, que poderá se salvar? Porque na cabeça dos apóstolos, eles pensavam assim: todo mundo gosta de dinheiro, é claro, todo mundo gosta de dinheiro. E Jesus diz para eles: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque para Deus, Ele pode fazer com que as pessoas tenham recurso, tenham dinheiro. E é uma pessoa de Deus, que usa do seu dinheiro, inclusive para fazer o bem. Fazer o bem para a sua família, para os outros. Veja, um empresário bom, que se preocupa com seus empregados. Procura fazer com que tenham mais empregos, paga um bom salário, um salário justo, procura ajudar as pessoas que precisam ser ajudada. Então isso é muito bom. Por isso que Deus, Ele não é contra a riqueza. Deus não é contra a riqueza. Deus é contra a ganância, a avareza. Quando a pessoa coloca o dinheiro no lugar de Deus. Por quê? Deus é um pai ciumento. Ele nos ama. Ele não quer que nós coloque outra coisa em primeiro lugar, a não ser Ele. Até porque dentro de nós tem um espaço que é só dele. Ele não aceita que a gente coloque outra coisa naquele lugar, porque o primeiro lugar dentro de nós é dele. Ninguém pode ocupar esse lugar. Quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar, nós estamos tirando o lugar de Deus e colocando outra coisa no lugar. No lugar que é só de Deus. E Deus não aceita isso. Ele é um Deus de amor, um Deus que tem ciúme de seus filhos. Porque Ele ama e quer salvar. Ele quer salvar a todos. Por isso eu te convido a pegar a palavra. O Evangelho hoje está em Marcos 10, de 17 a 27. Rezemos junto pedindo o Espírito Santo que venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, quando Jesus saiu caminhar, veio alguém correndo e joelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa lhe falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram muito espantados. Ao ouvir isso, perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus fale ao nosso coração, que não nos deixamos ser levados pelas coisas deste mundo, pelos apegos, seja ele material, afetivo. Que o Senhor tire do nosso coração tudo aquilo que possa impedir que Ele ocupe o primeiro lugar dentro do nosso coração. Que Deus nos dê a graça da disponibilidade que há no nosso coração, para também ouvir o seu chamado. Fazer tudo a sua vontade. Fazer em tudo a sua vontade. Porque para Deus, tudo aquilo que é para nós impossível, para Ele é possível. Entregamos hoje ao Senhor com confiança todos os nossos impossíveis. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um abençoado início de semana. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.